nós estamos estudando os salmos de romagem. Salmo 120 até o salmo o quê? 134. Por que é chamado de salmo de romagem? Você que vem lá de Nossa Senhora Aparecida, Bom Jesus da Lapa. Romagem significa romaria. Todo judeu, durante o ano, tinha que ir a Jerusalém, e eu diria assim, em romaria, para cultuar a Deus em Jerusalém. Na festa da Páscoa, na festa dos tabernáculos e na festa de Pentecostes. Certo? E aí, quem conhece um pouco da geografia sabe que ir para Jerusalém é sair de baixo para cima, não tem jeito. De onde você estiver, você sobe para Jerusalém. Ok? Estes salmos, eles foram escritos, estão colocados aqui, porque eram os cânticos espirituais que o povo cantava durante o quê? A peregrinação. Aí eles começam falando da má língua e terminam lá no Salmo 134, já dentro do templo, com o sacerdote dando a bênção sobre o povo. Qual seria a melhor maneira de estudar esses salmos? São 15 salmos. E os comentaristas, na sua maioria, eles dizem que a gente pode classificar numa trilogia. Por exemplo, pegar de 3 em 3 salmos. Por quê? Porque quando você classifica de 3 em 3, você vai descobrindo que há uma sequência lógica. Um problema, um ato de confiança, terceiro, um cântico de triunfo. Por exemplo, Salmo 120, um problema. Qual é o problema? Ser alvo de língua o quê? Mentirosa. Lá vai os crentes para Jerusalém. Não vale nada. Não dá testemunho, mas dá aos crentes subir para Jerusalém. Lábios o quê? Mentirosos. Só que no Salmo 121, ao iniciar essa peregrinação, apesar dos linguarudos, nós vamos subindo para Jerusalém. E existe no meu e no seu coração aquela necessidade de proteção e de segurança. Por isso que o Salmo 121 foi colocado ali. Eleva os olhos para o monte, de onde virá o socorro. E termina dizendo, o Senhor guarda a tua saída e a tua entrada desde agora, o quê? E para sempre. Eu tenho um problema, mas eu confio que Deus vai me proteger. Salmo 122. O cara chega em Jerusalém. Ele chega e ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos o quê? A casa do Senhor. Pronto, terminou a primeira trilogia. Segunda trilogia. Salmo 123. O povo está com a alma saturada de escárnio, de desprezo. E aí, a ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva nas mãos da sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça o quê? De nós. Passamos por isso aqui mostrando que não basta olhar só para cima, só olhar para os montes, nós temos que olhar para o Senhor. Quando a gente olha para o Senhor, nós estamos depositando a nossa confiança nele. Quando nós olhamos para as mãos do Senhor, porque a mão do Senhor, você sabe disso, né? Você que é madame, como é que a madame faz? Toca a campainha. Aí, assim, serve tudo lá parado. Se o Senhor faz... Aí o cara sai. Traz aí. Então, o que ele está colocando aqui é que nós, como servos, diante dos escárnios da vida, a gente tem que olhar para o Senhor. Não olha para os fuxiqueiros. Não olhe para as pessoas, olhe para Deus. Deus vai orientar a sua vida. Se você fizer um estudo sobre as mãos do Senhor aqui, aí vai ser bênção. Porque as mãos do Senhor é quem levanta, as mãos do Senhor é quem abençoa, as mãos do Senhor é quem dirige o nosso destino. As mãos do Senhor são tudo para nós. Tá certo? Só que aí vem o Salmo 123, que mostra esse problema. Salmo 124. O nosso socorro, versículo 8, está em o nome do Senhor, Criador do céu e o quê? Da terra. Nós estamos olhando para Deus, sabe o que Deus faz? Deus defende a gente. Se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, nós teríamos sido o quê? Destruídos, consumidos. Aí, o Salmo 125, aí é
triunfo. É alegria. É confiança. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abalam. Firme para sempre. Terceira trilogia começa hoje, Salmo 126. O que esse Salmo 126 vai ensinar para a gente? Todo crente esfria. Sabia disso? Sabia disso, meu irmão? Que todo crente esfria? É assim. Começa crente novo, é um fogo santo. Depois vai esfriando, vai virando calvinista. Vai estudando o símbolo de fé, vai estudando não sei o quê, e vai esfriando. Vai esfriando. Então, este Salmo 126 vai revelar esse problema que a gente tem. Certo? Tem dia, irmãos, que eu venho para a igreja pregar com alegria. Tem dia que eu venho pregar porque é o jeito. Sabia disso? Eu sei que vocês são tudo santos aqui. Vamos ler o Salmo 126. Consolo para os que choram. E o que esse cara está chorando aqui? Seu fracasso, o quê? Espiritual. Vamos lá? Vamos juntos? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que saem andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Este salmo está dividido em 3 tempos: passado, presente e futuro. Versos de 1 a 3, o passado, o que Deus fez por nós. E o que é aquilo que Deus fez por nós, o que isso trouxe para a nossa vida. Irmãos, nós não vivemos do passado, mas o passado vive o quê? Em nós. É diferente. Quero trazer a memória do passado, o que pode me dar o quê? Esperança. Esse negócio de ficar olhando para o passado, para remoer, para justificar, para se vitimizar. Ah, por que eu nasci no Nordeste, nasci na Suíça, na Dinamarca? Não adianta, meu filho. Tem coisas que não pode mudar. Certo? Vamos ver então que no verso 4 tem um presente. E o presente significa, nós temos um passado glorioso, feliz, abençoado, mas o presente está uma draga. Nós precisamos de restauração. E aí, o que o salmista faz? A partir do versículo 4, 5, ele vai mostrar que o nosso presente vai determinar o nosso o quê? Futuro. O salmista não diz assim: olha, eu tive um passado glorioso, eu preciso de restauração no presente, por isso que eu vou mudar de igreja. Eu preciso de uma igreja assim mais avivada. É isso que o salmista diz? Ele vai nos ensinar aqui uma coisa muito importante, irmãos. É que quem restaura a gente somos nós mesmos. Nós é que temos que trabalhar pela nossa restauração. Se ele está frio, meu filho, pegue fogo. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, reavives o dom que há em ti, Timóteo. Você é responsável. Vamos botar fogo aí. Vamos começar a orar, vamos começar a ler a Bíblia, vamos começar a voltar para a igreja, vamos trabalhar para o Senhor. Não tem jeito, esse negócio de ficar aí sem restauração. O povo quer avivamento, mas não quer orar. O pessoal quer visitação do Espírito Santo, mas ninguém busca o Espírito Santo. E diz assim: Deus é soberano. É soberano, mas tem coisa que na soberania dele só vem se a gente pedir, se a gente buscar. Então vamos lá. Salmo 126, primeira parte. De 1 a 3, passado glorioso. Lembra? Todo mundo aqui tem a história quando se converteu. Quando eu me converti, quando o Senhor restaurou a minha sorte, ficamos como quem? Sonha. Sabe aquele sonho da conversão, do novo nascimento, da regeneração? Tudo é novo. Tudo que o pastor falava se anotava. Você era tonto, chegar na igreja, não pedia um culto.
Você não tinha vergonha de carregar a Bíblia, agora você está com aquela bucha desse tamanho preta debaixo do braço, você não tinha vergonha. Você era crente. Você falava de Jesus em todo lugar, você dava testemunho. Você não tinha vergonha de nada. Você era perseguido, lembra disso? Estou dizendo, fulano era pinguça, agora o cara está numa santidade, só toma água com gás e limão, não bebe mais nada. E aí começa a olhar para a sua vida. E de fato, meus amados irmãos, aqui, o que o salmista está reconhecendo aqui, que todo crente, toda igreja, tem um passado glorioso. Se a gente for contar a história da igreja de Pinheiros nesses 112 anos, você vai ver que Deus fez coisas extraordinárias nessa igreja, nas famílias dessa igreja. Mas nós não vivemos de passado. E aí, ele diz o seguinte, que a transformação, a ação de Deus foi tão importante, que isso gerou uma reação, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e aí o povo começou a falar, grandes coisas o Senhor tem feito o quê? Por ele. Todo mundo viu o que Deus fez na sua vida, na sua família, na sua empresa, na sua casa. Deus viu isso. As pessoas viram isso. E aí, o salmista reconhece no versículo 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos o quê? Alegres. Pega a sua caneta aí e grifa os verbos. Restaurou no passado, ficamos no passado, encheu no passado, certo? Todos os verbos aí, fez, tudo foi feito o que no passado. E o salmista até, ele diz assim, e nós estamos alegres com o passado. Que ele termina dizendo o quê? Com efeito, grandes coisas, hein? Fez o Senhor por nós. Por isso, o quê? Estamos alegres. Nós olhamos para o passado com alegria. Certo? Eu estava lembrando. Minha esposa, quando a gente casou, eu fui morar lá, primeiro ano de casamento, lá em Olinda, pastor de Olinda, não tinha dinheiro para nada. Aí foi o aniversário do casamento. Aniversário de casamento. Eu estava com 10 reais no bolso. Diz, minha filha, eu vou levar você para jantar fora. Porque nós não podemos perder a esperança, a visão de futuro, as perspectivas, né? Aí levei, passando na frente de um restaurante que vende gaiamum, ou caranguejo. E lá é internacional, porque você vai ter um viveiro de gaiamum, você escolhe. Eu fui lá, minha filha, escolhe o mais gordo que tiver aí, que é você que vai comer sozinha, porque um caranguejo só para um casal não dá para nada. Aí foi aquela festa, o cara ficou com pena, deu um guaraná para nós, comemoramos, primeiro ano. 31 anos depois, a mulher está na Argentina, comendo. Como é aqueles bifes, não sei o quê. Eu falei, está vendo, minha filha, como é que você evoluiu? Nós evoluímos. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso nós estamos o quê? Alegres. Ah, que uma bênção, rapaz. Lembra que você era pobre lá no interior? Você só comprava aquelas coringas só na festa de São João e em dezembro? Lembra disso? E quando você comprou a sua primeira Kodak, 33 filmes, fazia tchá, 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 pedia as fotos, mandava. Hoje não é tudo celular. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos o quê? Alegres. Deus tem feito. Mas aí o salmista diz o quê? Ele vai colocar aqui. Restaura, Senhor, o quê? A nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Se você tiver tempo, procura no YouTube, já tem lá, você procura lá, corrente do Negueb. Enxurrada no deserto. Quando nós fomos a primeira vez lá em Israel, entramos pelo sul de Israel, por Elad, pelo Egito. E aí, nós tínhamos que fazer o percurso que sai lá de Elad e vai até as colinas de Golã, lá na frente, lá em Tiberíades. E aí a gente vai passando pelo deserto do Negueb. E eu não sou muito inteligente, mas não sou tonto. Aí eu comecei a ver que a gente estava passando por cima de ponte. E eu falei, mas desperdício, ponte no deserto.
ponte. Aí eu perguntei para a guia, ela falou, não, pastor, aqui é o seguinte, aqui quando tem um período, dá umas enchentes aqui, certo? Sai, derrete gelo lá e vai, daqui a pouco o deserto começa o quê? A florescer. E a gente viajando de um lado, deserto, do outro lado, plantação de manga, de uva, de tâmara, a coisa mais linda do mundo. E sabe o que o salmista está dizendo aqui? Ele diz assim, gente, é o seguinte, está ruim sua vida no presente, está seca, está árida, mas você tem potencial. Se você buscar o Espírito Santo, se você orar, se você voltar a buscar a Deus, Deus vai restaurar a sua sorte. Porque as correntes do Negueb, a enxurrada vai passando, e aquilo que era árido, seco, se transforma o quê? Num pomar. Num pomar. Diz amém aí, por favor. Então tem jeito para você. Tem jeito para a igreja que está morrendo? Tem. Se for a igreja de Deus, tem jeito. Tem jeito. Mas aí, o que acontece muitas vezes? Ele reconhece que restaura, Senhor. Ele está pedindo a Deus a nossa sorte como as torrentes do Negueb. E aqui, meus amados irmãos, é que entra essa confusão entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Porque a gente pode ficar aqui, restaura, Senhor, a nossa sorte, restaura, Senhor, a nossa sorte, restaura, Senhor. Ficar orando, restaura, Senhor, restaura, Senhor, restaura. A gente pode fazer um curso sobre as correntes do Negueb, descrever, aí você que é engenheiro, a força física, as propulsões, o que potencialmente as correntes do Negueb poderiam gerar, o que seria a sua vida, aí você faz gráfico, perspectiva, não sei o quê. E papel recebe o quê? Tudo. E não muda a sua vida, continua o quê? Maridez. Aí vem um teólogo chamado Geraldo Vandré. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. O que ele faz aqui? Ele diz assim, o que ele diz? Os que com lágrima, semeiam. Então nós temos que semear. Vem a corrente de Negueb, tudo bem, passou a enxurrada, mas nós temos que semear. Ter que semear significa o quê? Ter que trabalhar. Eu tenho que semear. E ainda que eu tenha que semear o quê? Com lágrimas. E o verbo está no presente. Os que semeiam no presente com lágrimas, o futuro será o quê? Modificado. O que é lágrima agora, só pode, no presente, pode se transformar em júbilo no futuro, se nós fizermos o quê? Acontecer. Temos que trabalhar, temos que orar. Deu para entender como é que é o negócio? E é interessante, irmãos, porque o pessoal chega, pastor, ore por minha casa, ore pelo meu marido, ore pelos meus filhos. Meu irmão, não adianta não. Se você não dá testemunho em casa, você não ora em casa. Se você faz tudo que seus filhos querem. Está pensando que pastor é o quê? E oração de pastor? Eu não tenho mais o que fazer. Ah, pastor, não, meu irmão, tem que ter ação. Você tem que dizer, dá um tapa lá, vira mais por 30 segundos, dá um tapa na mesa e diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem manda aqui sou eu. A mulher de Josué não estava nesse dia, mas ele falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem manda aqui é Josué. Tem que tomar decisão. Ah, restaura, Senhor. Restaura, o Senhor é poderoso. Aí fala dos atributos. Meu irmão, venha orar, venha semear. Os que com lágrimas, o quê? Semeiam. E semear o quê? Existe uma lei no reino de Deus. Tudo que o homem semear, ele vai o quê? Colher. Essa é uma lei espiritual que não pode ser quebrada. É quando tudo que você solta de cima cai. Isso é uma lei da física. Existem leis espirituais que regem o mundo espiritual. Nós não podemos colher aquilo que nós não plantarmos. Ah, eu quero que a igreja cresça. Quer que a igreja cresça? Nós temos que evangelizar. Temos que pregar o evangelho. Quanto mais a gente semear, mais nós vamos o quê? Colher. Você quer restauração na sua vida? Plante restauração. Semeie restauração. Senão você não vai colher nada. E ainda vai botar a culpa em Deus. E vai virar desigrejado. E Deus vai dizer, quer ir para o inferno? Vá. Irmãos, a soberania de Deus, muitas vezes,
está sendo usada para justificar a nossa inércia. A nossa inércia. Eu já preguei, falei isso aqui, mas vamos lá para Jeremias 29. Jeremias capítulo 29. Versículo 11, o que é que diz? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que... Presta atenção, você tem um Deus que pensa em você, ok? E os pensamentos de Deus não são os seus pensamentos. Você está pensando que os pensamentos de Deus, MBA, não. O pensamento de Deus para você é curso perspectiva, para você virar missionário. Ah, eu estou pensando nisso. Eu quero ir para o Canadá. Você vai fazer o que no Canadá? Deus está chamando você para o Canadá? Não, mas o governo, não sei o quê. Meu irmão, põe Deus na sua vida. Se Deus lhe chamar para o Canadá, você vai. Vai até para a Chechênia. Vá lá. Né, para o Iraque. Está precisando de gente no Iraque para trabalhar. Afeganistão. Tem muito lugar para a gente ir. Eu quero saber o seguinte, o que Deus está pensando para mim? O que Deus está querendo para mim? E aqui tem uma dificuldade, porque Deus diz, eu é que sei. Se Deus diz, eu é que sei, ninguém o quê? Sabe. Porque é o seguinte, irmãos, há coisas que Deus quer para você, na sua vida, e Ele vai dar para você. Há coisas que você quer que Deus lhe dê, Deus não vai lhe dar nunca. Você vai morrer. Você tem o direito jurídico de espernear. Pode espernear à vontade. Deus não vai dar. Moisés queria, eu quero entrar na terra prometida de Deus. Moisés, eu já falei para você, não me encha a paciência, você não vai entrar. Sobe no monte, olha para a terra, encoraja José, depois você vai morrer. Pronto. Então tem coisas que você pode querer. Você pega aquele livrinho, 1001 lugares para você conhecer antes de morrer. Eu leio aquilo, eu fico arrasado. Porque se você for somar as passagens aéreas, os hotéis, dos 1.101 lugares que você tem que trabalhar 500 anos para poder chegar lá. Mas o povo cria esse negócio da gente, né? Então, veja esse texto assim, diz, eu é que sei que pensamento eu vejo, e tá. Aí diz, Senhor, é coisa boa, é para dar o fim que desejais. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí o que é que Ele tem que fazer? O que é que você tem que fazer? O que é que diz lá? Versículo 12. Então, o que é que significa então? Está ligando o quê? O que Deus pensa com o que eu devo o quê? Fazer. Então, o que é que eu devo fazer? Me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso o quê? Coração. Deus tem o melhor para mim. Aí você diz, pastor, eu quero casar. Ótimo, quantos anos você tem? 25. Então, já está vivo, meu filho, minha filha. Porque você não pode casar com quem não nasceu, muito novo não serve. Tem que ser, então, o cara está por aí, o eleito. Aí a Bíblia diz, vigiar e você ora e fica. Vigiar e orar. É assim. E ora, Senhor me dê e tal. Aí não. Você chega lá no trabalho, um cara casado se engraça com você, dá em cima de você, você se apaixona, certo? Aí você cria um problema, é isso que Deus quer para você? Não. Tem muita coisa boa que Deus quer para nós, mas nós precisamos o quê? Orar. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Tem muita coisa que Deus quer para a minha vida, que eu só vou descobrir se eu orar. Então, voltando para o Salmo 126, vamos encerrar. Passado, feliz que traz alegria no presente. Mas o presente está ruim. Eu preciso de restauração. Eu preciso mudar a minha situação espiritual. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que semear com lágrimas no presente para colher os frutos no futuro. Então, aí você aplica do jeito que você quiser na sua vida. Do jeito que você quiser. É isso? Então isso é importante em todas as áreas da nossa vida. No seu casamento. Pastor, meu casamento era uma benção. A mulher fazia tudo que eu queria. Era obediente.
me dava o salário dela. Hoje a mulher mudou. Preciso restaurar o passado. Preciso restaurar o passado. Todas as áreas da sua vida, sempre nós precisamos, irmãos, estar colocando diante de Deus todas as áreas da nossa vida para Deus ir melhorando. Melhorando. Mas aí nós vamos para o Salmo 127. E eu não sei por que Deus faz um link entre a restauração espiritual do povo com a restauração do casamento e da família. Porque família, nação forte começa com famílias fortes. E aí, Deus usa a maior autoridade em casamento, que se chama Salomão, para escrever o Salmo 127. Está aí. Porque Deus faz umas coisas que a gente não entende. Tinha que ser um cara bem sucedido no casamento, não era? É igual um cara que vende livro aí, o nome dele é um japonês, ele dá palestra aí. É isso aí, China Chico, não sei o quê. Ele já está no quarto casamento, mas o cara só prega otimismo, não sei o quê, papapá. Eu falei, eu queria fazer uma entrevista com as ex-mulheres desse cara, porque o cara é bam, bam, bam. Não é assim? E a gente vive numa sociedade tão hipócrita, mas o que Deus está mostrando aqui é que Salomão, ele era um homem temente ao Senhor. E o fato de você ser infeliz em algumas áreas da vida, isso não vai denegrir você como crente, como cristão. Você continua sendo o quê? Filho de Deus. E ele começa dizendo aqui que todo bem procede. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aí você pula para o Salmo 127 e começa dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, preste atenção que a primeira coisa que ele vai colocar aqui é que para que haja restauração, nós precisamos ter famílias, lares edificados pelo Senhor. Então, todo casamento, toda família começa com Deus. Começa com Deus. Você tem orado pelos seus filhos, pelo casamento dos seus filhos, pela preservação dos seus filhos? Eu me lembro quando os meus filhos eram adolescentes, 2 filhos homens, né? E é difícil orar muitas vezes com adolescente e tal. Eles iam dormir e eu orava na porta do quarto. Minha mulher deve ter orado muito mais, porque ela é muito mais crente do que eu. Mas eu sempre tive essa preocupação. Porque sofrimento de filho é sofrimento de pai e de mãe, é ou não é? Então nós temos que ter isso em mente. Nós temos que entender, se o Senhor não edificar a casa. Casamento, família, restauração começa com Deus. É Deus que edifica. Aquilo que Deus juntou, não separe o quê? O homem. É Deus que junta, é Deus que constrói, é Deus que edifica. E ele vai colocar aqui, não somente a figura da casa, mas a proteção da cidade. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o quê? A sentinela. A segurança humana não substitui, não invalida a proteção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Mas aí você vai descobrir algumas coisas que eu acho muito interessantes aqui no texto. É que este salmo é tão atual, há muitas famílias que estão sendo prejudicadas por causa desse negócio chamado de trabalho. O IBGE traz estatísticas assim que são estarrecedoras. Mais de 60% dos divórcios que acontecem na sociedade brasileira hoje acontecem entre o 2º e o 3º ano de casados. Por quê? Porque os jovens estão casando, ou já muitas vezes não muito jovens, né? Com expectativas irreais acerca da vida conjugal. Por exemplo, antigamente, quando a gente casava, né? Quando eu casei, minha esposa fez comigo um contrato de risco, que eu não tinha nada a oferecer, nenhuma perspectiva, nenhum futuro, e era pastor. Tinha nada. Primeira feira que eu fui fazer com ela como casado, ela empurrava o carro, ia botando tudo e eu ia tirando atrás.
Mal acostumado, era leite moça, iogurte. Falei, minha filha, isso não dá. O salário pastoral não dá para isso não. É arroz, feijão, mistura, como diz o pobre. O pobre gosta de mistura. Porque pode ser qualquer coisa. Pode ser carne, pode ser mortadela, pode ser linguiça com farinha. E aí vai. Chuchu com ovo. É assim ou não é? Então, o que acontece, irmãos? Existe uma guerra hoje com esse negócio de trabalho, de ganhar. Isso está destruindo a família. Mulher trabalha, homem trabalha, aquela obsessão. Para chegar ao 1º milhão. E o que Deus está colocando aqui é o seguinte, que o trabalho pode estragar a família. Ele diz assim, inútil, vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente grande é. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Família em primeiro lugar, e trabalho também é bênção de Deus, mas você precisa tomar cuidado para que o trabalho não prejudique a sua família. E aí vem uma segunda coisa que pode estragar a família. Qual é? Na visão moderna hoje? Filhos. E ele vai dizer no versículo 3, herança do Senhor são o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas da mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, e não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Primeiro, família. O Senhor edifica a casa. Segundo, o Senhor dá para você um trabalho. Terceiro, o Senhor, você tem que entender que filhos faz parte do pacote celestial. Eu já falei sobre isso aqui. Hoje, o pessoal está trocando filho por cachorro. E eu fui falar num casamento aí que tinha que trocar o cachorro por filho, quase eu apanho. Depois. Ainda bem que eu vim embora. Porque, irmãos, olha, a nossa sociedade está doente com esse negócio. Não tem igreja 24 horas, mas tem pet 24 horas. Sabia disso? A população brasileira não tem plano de saúde, mas a maioria dos cachorros tem. Nós estamos vivendo uma inversão completa de valores. Não sou contra cachorro, não. Mas os filhos são bênção de Deus. E aqui ele vai dizer que os filhos são herança. Eles vão dizer que os filhos são galardões. Eles vão dizer que os filhos são como flechas. E se você pegar essa figura da flecha, você vai dizer que Deus lhe deu uma família, um lar para você ter filhos. E você vai preparar esses filhos. Porque a flecha, ela é feita, ela é construída. Para depois ser o quê? Lançada. Porque a família, ela se desdobra na sociedade. E se nós queremos uma igreja forte, se nós queremos uma igreja abençoada, se nós queremos uma sociedade restaurada, nós temos que investir nas novas gerações, não tem jeito. E aí, ele vai falar da bênção no Salmo 128. Salmo 128 vai completar a ideia. Eu já fiz um estudo aqui mostrando que o Salmo 128, ele complementa o Salmo 127. Porque o Salmo 127 dá os princípios. O Salmo 128 dá o exemplo. E aqui, eu já preguei disso aqui, já falei, todo mundo já sabe, todo mundo já está cansado de ouvir. Mas eu e você, nós só precisamos de 3 coisas para sermos felizes na vida. 3. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de trabalho e nós precisamos de família. E essas 3 coisas, Deus registra na sua palavra antes do pecado. E esse Salmo 128 vai mostrar isso. O tripé, o tripé aqui, que sustenta isso aqui, são essas 3 coisas. Se você tem Deus, mas não tem família, e não tem trabalho, você é infeliz. Se você tem Deus e tem família, mas não tem trabalho, está infeliz. Você precisa ter as 3 coisas. E esse Salmo 128 vai ensinar o segredo da felicidade. Não precisa ler o livro de Buda, não, pelo amor de Deus. Lê o Salmo 128. O que ele diz aí? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Vamos parar aqui. O Salmo começa com a expressão bem-aventurado. É a mesma expressão que aparece no Salmo 1, é a mesma expressão que aparece no Salmo 119, é a mesma expressão que Jesus usa lá nas bem-aventuranças. Significa ser abençoado, ser feliz, ser realizado, ser pleno nessa vida. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Primeira coisa que você precisa na sua vida é temer ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. E aqui, o temor aqui é aquilo que você, do ponto de vista pessoal, individual, intencional, você ama ao Senhor, você teme ao Senhor de toda a sua mente, todo o seu coração, de todas as suas forças, toda a sua alma. É a sua relação pessoal com Deus. E essa relação pessoal se transforma em obediência, porque diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Não basta temer, eu temo o Senhor. Lembra de Jonas? Eu temo ao Senhor, mas eu não vou obedecer ao Senhor. Eu não vou pregar em Nínive, nem que eu morra. Pode me jogar no mar. Então não basta ter o temor do Senhor. Você precisa andar nos seus caminhos. E essa expressão, andar nos seus caminhos, né, está bem explícito lá no Salmo 1, que os caminhos do Senhor são aqueles que são delineados pela palavra de Deus. Você andar na palavra de Deus, você ter uma vida de obediência ao Senhor. Então essa é a primeira coisa que você precisa. Certo? Segunda coisa que você precisa. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo o quê? Te irá bem. Irmãos, a melhor coisa que você tem, que é bênção de Deus, é um trabalho. Trabalho. Sabia disso? Que trabalho é bênção de Deus? Eu não sei qual foi a sua sensação de primeiro emprego que você teve, primeiro salário. Você chegou lá no banco e disse, eu quero abrir uma conta. Sensação boa, não é? Você deve ter dito assim, eu sou agora dono do meu nariz. Que narizinho feio você é dono, não tem misericórdia. Dono do meu nariz. Eu agora, é uma sensação boa, não é ou não é? Se acordar cedo todo dia, saber que você tem um trabalho. E vai chegando dia 25, você fica lá angustiado. Vai cair ou não vai? Vai cair o salário ou não vai? É uma benção. Agora, quando você vai estudar a teologia do trabalho, você vai descobrir que o trabalho faz parte da imagem e da semelhança de Deus, o que? No homem. Jesus diz, o meu Pai trabalha o quê? Até agora, e eu também trabalho. Significa que a ação de trabalhar é uma ação que representa no meu ser, a imagem e a semelhança de Deus. Por isso que o trabalho, ele é bênção para o homem. Por isso que a Bíblia fala que a preguiça é o quê? Pecado. Agora, vamos entender um pouquinho aqui essa questão do trabalho, porque ele fala do trabalho de tuas mãos. Você não pode ficar rico do trabalho das mãos do quê? Dos outros. Pelo menos é o que a Bíblia está dizendo. Porque isso pode ser uma corrupção ou não? Vamos ver o que Paulo diz lá em Efésios. Capítulo 4. Versículo 28. O que diz aí? Efésios 4, 28. Falando da vida do crente. Então diz assim, aquele que furtava, não, antes trabalho, fazendo com as próprias mãos, que é bom,
para que tenham com que acudir ao necessitado. Então veja bem, antes de você ser crente, você era o quê? Um ladrão. Ladrão. Tive uma discussão com o pessoal aí sobre o negócio de dízimo, e o cara falou, todo pastor é ladrão, por isso que eu não dou dízimo. Eu falei, há controvérsias, porque eu sou pastor e não sou ladrão. Agora você está perdido, porque a Bíblia diz lá em Malaquias que você é ladrão. A sentença já está lavrada contra você. Roubará o homem a Deus, mas vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Então, quem não dá dízimo, não pode chamar ninguém de ladrão, tá? Fica quietinho. Porque você está furtando. Sabe por que você está furtando? Porque você está desfrutando aqui de um ambiente com ar-condicionado, com tudo, que você não está pagando. Alguém está pagando para você usar, seu desgramado. Porque tem gente que é assim. Ele não tem, o bicho é cara de pau mesmo. Cara de pau. Certo? Você vem para cá, tudo pronto, tudo arrumadinho, tudo limpo, segurança 24 horas, tudo, não sei o quê. Alguém está pagando. O povo de Deus está pagando com os dízimos e com as ofertas. Vocês estão, o pastor é ladrão, não. Meu irmão, baixa a sua bola. Você não aguenta 30 segundos de exame perante Deus. Veja que o texto é maravilhoso. Deus está dizendo que nós temos que trabalhar, deixar de roubar, trabalhar com as nossas próprias mãos, para nos sustentar. E nós temos que fazer com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir a quem ao necessitado. Eu vou trabalhar para eu ser abençoado e para eu poder o que? Abençoar a vida dos outros. Por isso que Jesus diz, é melhor dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, irmãos, olha, coisa mais... Então, quando eu vejo uma pessoa desempregada, eu fico triste. E quando você olha para o Brasil hoje com 13 milhões de pessoas desempregadas, você tem que ficar triste mesmo, porque uma pessoa desempregada é uma pessoa que perde a autoestima, que ele está ali, é uma coisa chata, difícil de enfrentar. Agora, tem uma coisa que você precisa saber também. No mundo hoje, quem tem conhecimento é recompensado e é reconhecido. Quem não tem conhecimento, não é reconhecido. Então você precisa também, meu irmão, estudar. Porque, eu já disse aqui, o pessoal falou, um irmão trouxe o currículo para mim, eu falei, meu irmão, ora aí, pastor, não, isso aqui é tentar Deus, está muito ruim. Dá uma melhorada aqui, meu filho. Dá uma melhorada, faz um curso. Com R$50 hoje você faz um curso de à distância. Faz ou não faz? Fica assistindo novela aí, vai estudar, cara. Vai aprender inglês. Ah, pastor, não gosta de inglês. Aprende então alemão, suíço, arruma outra coisa para você fazer. Vai desenvolver. Porque senão Deus não ajuda. Irmãos, esse país paternalista, que tem vale transporte, vale comida, vale não sei o quê, vale isso, vale aquilo, tem cota para isso, tem cota para aquilo, misericórdia. Isso é completamente contrário à Bíblia. A Bíblia fala de pobre, tudo. E Jesus diz que os pobres sempre terão com nós, mas Deus dá instruções para que a gente não viva na pobreza, na miséria. Então o crente precisa abrir a cabeça. Vai trabalhar, meu irmão, vai trabalhar. E você que é mulher, tem um marido meio preguiçoso, você escolheu, não fui eu. Ó, carrega a tua cruz. Porque tem alguns casos na igreja que o cara é lerdo e a mulher também é lerda. E aí fica lá. Quem põe marido para frente é mulher. Você tem que chegar para o meu amigo. Ó. Vai estudar, vai arrumar um negócio. Não, aí fica enchendo a paciência. Outro dia uma senhora chegou para mim, pastor, eu vim aqui pedir ao senhor, o que, minha irmã? Aí eu queria 2 bolsas do Mackenzie para meu filho e queria emprego para mim e para meu marido do Mackenzie. Eu falei, você não quer mais nada, não?
Eu sou dono do Mackenzie, trabalho no Mackenzie. Se oriente, minha irmã. Ah, não sei o quê. Minha irmã, não dá, não dá. Irmãos, hoje só quem não trabalha, quem não quer, oportunidade tem, vai estudar, vai se virar. Certo? Nós temos que, do trabalho de tuas mãos, o quê? Comerás. Você teme ao Senhor, você trabalha, e aí você vai ganhar dinheiro. Aí para ganhar dinheiro e para gastar, você precisa ter uma mulher. É ou não é? Tá aí. Vem Deus, presta atenção. Vem o trabalho, depois vem a família. Significa que você vai trabalhar para compartilhar, para pagar as contas da casa. Aí vai logo dizendo aqui, a tua mulher, o que é que diz aí? A tua mulher, no interior da tua casa, o que é que diz mais? Será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Veja bem que Deus falou que a mulher é como uma videira, não é como uma jaqueira. Porque a videira é fininha, bonitinha. Nada da Bíblia está por acaso. A videira, você já estudou, pega uma videira para você ver, tem hora que ela está sequinha, mas a bicha é substância. Aí está naquele período, né, fica cheinha, por pouco tempo, aí dá o fruto. Videira frutífera. Aí vai comparar aos filhos como o quê? Rebentos da oliveira. Então eu estou pensando aqui que a mãe é a videira, o pai é o quê? A oliveira com videira dá, rebenta oliveira. Dá certo não, né? Mas por que os filhos são oliveira? Se você chegar em Jerusalém hoje, você vai descobrir lá no Getsemane que ainda tem videira, oliveira lá, de 2000 anos atrás. E a oliveira, ela não morre. Ela vai o quê? Dentro dela mesma, no próprio tronco dela, ela vai o quê? Se reproduzindo. Os filhos são comparados à oliveira porque os filhos são extensões de nós. Seu neto, o povo está encantado com o neto, está fazendo tanta propaganda que eu estou com medo. Eu disse, neto é a coisa maravilhosa do mundo. Porque o neto é uma extensão sua lá. Você olha para o neto, você se sente o quê? Feliz, realizado. Uma oliveira velha com você, sem perspectiva, coisinha linda dessa, é bênção. Pode ser a presidente da República, pode ser a maior missionária do mundo, pode ser uma pessoa. Então, veja bem, irmãos, que as coisas de Deus são perfeitas. E ele vai dizer aqui, claramente, nesse versículo, tua esposa, tua casa, não é minha casa, minha vida, é tua casa que você vai trabalhar para comprar. Tua casa. Porque esse negócio de ficar invadindo imóvel não é de Deus. Não é de Deus. Antigamente os pobres, eles queriam ter a casinha deles, compravam lá na periferia, juntava pai e mãe, fazia aqueles mutirões de família, tinha a casinha lá deles. Hoje não. O cara faz um movimento do sem-teto, e agora quer invadir a propriedade dos outros. E o governo tem que dar casa. Está tudo errado, irmãos. Vá trabalhar, vagabundo. Teme a Deus, anda nos caminhos de Deus, tem uma família de Deus, e Deus vai abençoar você com tudo, tudo. E aí, ele termina para nos dizer que é repetitivo, né? Ele diz, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis, porque ele está falando eis, ele está jogando para cima. E há uma coisa aqui que eu gosto muito importante, irmãos, aqui, que a gente precisa fazer, a roda da tua mesa. Eu, graças a Deus, casei com uma mulher que gosta de mesa, gosta de cozinhar. Lá em casa, hoje, nós sentamos na mesa. E tem que ser louça branca. Mesmo que seja Nadir Figueiredo, é branca. Está lá, e senta na mesa. Tem coisa melhor do que mesa? Por que fala de mesa? O que mesa lembra para você?
comunhão, não é ou não é? Tem coisa melhor do que no domingo se reunir, sua casa, você, seus filhos, seus parentes, até determinada hora, né? Porque quando chega perto de ir para a igreja, você lê o versículo que cada um foi para a sua casa. Mas não tem coisa melhor do que você almoça, depois toma um cafezinho, depois come um chocolate. Aí tem um licorzinho, põe um licorzinho, vamos, estamos aqui mesmo, vamos. Está no pacote, aí come de novo. Aí começa a conversar, dá 2h30. Vamos fazer um café? Aí vamos fazer café. É assim ou não é? Tem coisa melhor do que isso? É família. A roda da tua mesa, lugar de comunhão. Ali os assuntos são tratados, irmãos. E eu fico triste porque quando a mãe morre, e a mãe tem esse papel, né? A mãe, ela é a catalisadora da família. A mãe diz assim, minha mulher, fale com sua nora. Eu já falei, fale direito. Fale com o seu filho. Desde, não sei o quê. Não é assim que a mulher fica em casa? Ela está ligada em tudo. Ela está cozinhando aqui, dando ordem, né? É assim ou não é? E a gente gosta, o pior é que a gente gosta. A gente sofre, mas a gente gosta. E quando morre, a gente diz, jamais acharei uma como ela. Né? Como ela, como diz o Mazzaropi. Roda a tua mesa. Isso é bênção de Deus, irmãos. Bênção de Deus. Por isso que esse mês nós estamos aí. Faça o bem para alguém da igreja. Dê um presente para alguém. Chama alguém para jantar. Se você gosta sabe que fulano gosta de arroz com piqui, que é uma desgraça, faz pro cara. Arroz com piqui. O cara vai ficar satisfeito. Vocês comem isso? O Milton, cadê o Milton? Está aí? Milton chegou aqui essa semana. Pastor, falei com a Adelina, que hoje eu vou almoçar com o meu pastor. Falei, tá bom, meu irmão, privilégio tão grande. Falei, pastor, eu só estou com um problema. Falei, o que é? Eu estou com disenteria. Falei, meu irmão. Falei, então tá bom, vamos almoçar. Vamos pegar uma folhazinha, um negócio. Não, estou com vontade de comer baião de 2. Misericórdia. Misturado com desinteria, não sei o que vai dar. Então, falei, aí tem um restaurante lá em Osasco. Aí eu fui com ele. Chegou lá, o cara falou, tem os tamanhos, né? Ele pegou esse tamanho. Comeu. E você sabe que todo gordo, depois que termina, diz assim, nós exageramos. Eu falei, nós não. Nós quem? Comeu nós. Pastor, comemos bem, hein? E você sabe que gordo tem mania? Gordo pede sobremesa e ele fica olhando para a sua. Pediu bem, hein, pastor? Irmãos, eu tenho uma raiva do negócio de provar. Você quer uma, meu irmão? Peça. Lambe lá, lambe cá. Não, para com isso. Come aí, peça o negócio. Mas o gordo é assim, ele tem essa mania. Ele come, mas fica de olho nos outros. Então, não foi o caso do Milton, porque não deu para colocar o negócio lá, porque já tinha enchido tudo, né? Enchei as talhas, encheu tudo. Mas eu quero terminar, irmãos, dizendo que essa trilogia de hoje começa com o quê? Necessidade de restauração. Salmo 127. Restauração começa com família, com bênção de Deus, com filho. E o Salmo 128 aí dá o exemplo de como é que funciona tudo isso. Porque as duas partes, os versículos finais do Salmo 128 vai falar para as suas bodas de prata e de ouro, quando seus filhos estiverem criados, né? Versículo 5, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Veja os filhos de teus filhos e paz sobre
Israel.